Olá, pessoal! Nessa aula, veremos como fazer a conversão de algumas unidades de medidas das grandezas mais usuais do nosso cotidiano. Tudo bem? A primeira coisa que se precisa entender na aula de hoje são alguns nomes, alguns múltiplos e submúltiplos da unidade. Tá? Esses prefixos que aparecem aqui, são esses nomezinhos que estão aqui em cima, tá bom? Bom, o primeiro nome, então, é deca. Deca significa 10 vezes a unidade de referência, tá? Hecto significa 100. Então, 100 vezes a unidade tem um nome chamado hecton. Quilo é um prefixo que significa 1000 vezes a unidade. Então, 1000 unidades tem um nome chamado quilo. Bom, esses aqui são os múltiplos da unidade, né? Valores maiores que a unidade. Existem também os submúltiplos da unidade, os valores menores que a unidade. Por exemplo, 1/10 da unidade é chamado de déce. Então, o prefixo déce significa 1/10 da unidade. O prefixo cente significa 1/100º da unidade. E o prefixo mili significa 1/1000º da unidade. Aqui parece mais fácil, né? Ó, déce, 10. Cente, 100. Mil, 1000. Tudo bem? Tá? Qual a relevância desses prefixos? Através deles, conseguimos criar novas unidades a partir dessa primitiva. Por exemplo, quando você diz que um deca é 10 vezes a unidade e um hecto é 100 vezes a unidade, você também pode muito bem afirmar que um hecto é 10 vezes um deca. Você percebe que o 100 é 10 vezes o número 10? Aliás, você reparou que à medida que você cresce nos múltiplos da unidade, você está sempre multiplicando o seu número aqui por 10? Ó, vai lá de trás. 1 sobre 1000 multiplica por 10. 1 sobre 100. 1 sobre 100 multiplica por 10. 1 sobre 10. 1 sobre 10 multiplica por 10, vai dar 1. 1 vezes 10, 10 vezes 10, 100 vezes 10, ok? Então, esses nomes eles vão aparecer independente do tipo de unidade que você tem. Vamos conhecer algumas agora. No Sistema Internacional de Medidas, comprimento se mede em metros. Tá? Então, a unidade de referência do comprimento é o metro. Então, uma unidade é 1 metro. 10 metros é chamado de decâmetro ou decâmetro. Então, um decâmetro são 10 metros. 100 metros é um hectômetro ou um hectômetro. 1000 metros é um quilômetro ou um quilômetro. Então, um quilômetro são 1000 metros. Existem também as subunidades, né? Submúltiplos da unidade. Um decímetro é um décimo do metro, que é um decímetro, né? Então, um decímetro é um décimo do metro. Um centímetro é um centésimo do metro. E um milímetro é um milésimo do metro. Então, se você conhece a unidade de referência, todas as outras você constrói através dos múltiplos e submúltiplos. Tudo bem? Bom, uma outra grandeza importante também na natureza é a grandeza massa. A unidade fundamental é a tal da grama. Então, a grama é a nossa unidade fundamental. Uma unidade, uma grama. 10 gramas fica um decagrama. 100 gramas, hectograma. 1000 gramas, um quilograma. Também tem decigrama, centigrama e miligrama. Tá joia? Para medir volume, uma unidade bastante usual é o litro. Então, você consegue medir as coisas em litros. Então, existe uma unidade, que é 1 litro. 10 litros é um decalitro. 100 litros, hectolitro. 1000 litros, um quilolitro. Mas também existe um décimo do litro, que é um decilitro. Existe um centésimo do litro, que é o centilitro. E um milésimo do litro, que é um mililitro. Tá joia? Bom, a partir dos prefixos, como fazer agora para converter algumas unidades? Quer ver? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos que apareceram por aqui, tá bom? Bom, primeiro exemplo, como converter 72 centímetros para metros? Então, a ideia da conversão é sempre você pensar numa regra de 3. Quer ver? Você acabou de ler que 1 centímetro é 1/100º do metro, não é isso? Bom, então 72 centímetros, para saber quantos metros vai dar, chama de x e multiplica em cruz. Fica assim,
1 vezes x, e do outro lado, 72 multiplicado por 1 sobre 100. 1 vezes x é x mesmo. 72 dividido por 100, 0,72. Ou seja, 72 centímetros é a mesma coisa que 0,72 metros. Tá bom? Pensa a mesma coisa nesse outro exemplo que está aqui. 304 metros, quantos quilômetros vai dar? Pensa sempre na regra de 3. Toda conversão nada mais é que uma regra de 3. Tá? 1 quilômetro, você já sabe que corresponde a 1.000 metros. Lembra do prefixo, né? Quilômetro, 1.000 metros. Bom, se você tiver 304 metros, quantos quilômetros você vai ter? Chama de x e multiplica em cruz de novo. Fica 1.000 multiplicado por x é 1 vezes 304. O 1.000 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser exatamente 304 dividido por 1.000, que é a mesma coisa que 0,304. Tudo bem? Bom, uma grandeza que foge um pouco das outras que nós vimos até agora é a grandeza tempo. Sabia disso? A unidade fundamental é o segundo. O problema do tempo é que os prefixos que aparecem aqui não são mais potências de 10. Reparou? Os múltiplos do segundo aparecem de forma bem diferente um do outro. Quer ver? Quando você junta 60 segundos, você forma 1 minuto. Quando você junta 60 minutos, você forma 1 hora. Quando você junta 24 horas, você forma um dia. Junta 7 dias, forma uma semana. E junta 365 dias, você forma um ano. Tá joia? Então, cuidado com a grandeza tempo, porque ele é uma exceção, não foge da regra das demais grandezas. Mas a ideia é a mesma. Se você sabe já o fator de conversão, você consegue converter rapidinho. Quer ver? Nesse exemplo, um dia, quantos minutos vai ter? Se quiser, pense o seguinte, ó, um dia são 24 horas, não é isso? Então, 1 hora dá para saber quantos minutos tem. 60 minutos. No caso de ser 24 horas, que é um dia, quantos minutos vai ter? É exatamente a regra de 3 de novo. Percebeu? Ó, 1 vezes x, que é x mesmo, e aqui fica 24 multiplicado por 60. 24 vezes 60 é exatamente 1.440. Você acabou de ver agora há pouco as unidades de comprimento, que nada mais é que 1 metro e os seus múltiplos, ou submúltiplos. Agora veremos como converter unidades de área. Na verdade, as unidades de área são as unidades de comprimento, só que aparecem agora elevadas ao quadrado. Então, a unidade fundamental de área não é mais 1 metro, e sim 1 metro quadrado. Então, agora existe um decâmetro ao quadrado, existe um hectômetro quadrado, existe um quilômetro quadrado, existe um decímetro quadrado, um centímetro quadrado ou um milímetro quadrado. E como criar, então, o fator de conversão para a área? Bom, pensa igualzinho você pensou com a unidade de comprimento. Só que a única diferença é que agora vai aparecer elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, quer dizer que agora um decâmetro quadrado não é mais 10, e sim 10 ao quadrado. Ou seja, vai ser 100 metros quadrados. Tá bom? Então, um decâmetro quadrado é 100 metros quadrados, que é 10 ao quadrado. Um hectômetro quadrado vai ser 100 ao quadrado, ou seja, 10.000 metros quadrados. Um quilômetro quadrado ele será 1.000 ao quadrado, ou seja, 1 milhão de metros quadrados. Então, as unidades de área são os quadrados das unidades de comprimento. Você pode pensar também a mesma coisa para os submúltiplos do metro. Então, um decímetro quadrado vai ser 1/100º do metro quadrado. Um centímetro ao quadrado é 1 sobre 100, é 1 sobre 10.000 do metro quadrado. E um milímetro quadrado é 1 sobre 1.000 ao quadrado, é 1 sobre 1 milhão de metro quadrado. Tá? Então, o fator de conversão agora, a única diferença é que aparece o fator do comprimento, só que elevado ao quadrado. Tá?
Bom, a ideia de converter é a mesma ideia do vídeo passado, é a regra de 3. Né? Só que a malandragem é a seguinte, se você quiser converter as unidades de área, pensa primeiro na unidade de comprimento. Quer ver? Por exemplo, ó, 1 metro quadrado, quantos centímetros quadrados vai ser? Fala, não sei de cabeça. Não tem problema. Pense na unidade de comprimento. Ó, 1 metro são 100 centímetros. Não é isso? Se 1 metro são 100 centímetros, quer dizer que 1 metro quadrado basta pegar e elevar os dois lados ao quadrado. Então, 1 metro quadrado vai ser exatamente 6 centímetros, né? Elevado ao quadrado. 100 ao quadrado é 10.000 centímetros quadrados. Então, significa que 1 metro quadrado é 10.000 centímetros quadrados. Se você quiser saber, por exemplo, quanto que é 5 metros quadrados vai dar em centímetro quadrado, você coloca aqui embaixo, 5 metros quadrados, x. É a tal da regra de 3. Então, a ideia é a mesma, continua sendo a regra de 3. Só que antes de você criar o fator de conversão da área, você pensa no fator de conversão do comprimento. A partir do comprimento, você leva ao quadrado dos dois lados. Tá joia? Olha esse outro exemplo que apareceu aqui. Ó. Se eu quiser saber 1 hectômetro quadrado, quantos decímetros quadrados será? Então, a primeira pergunta é a seguinte. 1 hectômetro, quantos decímetros tem? Lembra do que nós acabamos de ver agora há pouco? Toda vez que você anda para frente nos múltiplos, você está multiplicando por 10. Então, o decímetro está aqui e o hectômetro está aqui. Então, do decímetro, o hectômetro, ele multiplicou por 10 uma vez, multiplicou por 10 outra vez, multiplicou por 10 outra vez. Então, ele multiplicou por 10 3 vezes. Ficou 10 vezes 10 vezes 10. Quer dizer, então, que 1 hectômetro corresponde a 1.000 decímetros. Bem, ó, 10 vezes 10 vezes 10, dá 1.000, né? Então, você sabendo agora que 1 hectômetro corresponde a 1.000 decímetros, como calcular, então, o hectômetro quadrado? Você pega aqui e eleva ao quadrado dos dois lados. Então, 1 hectômetro quadrado nada mais é que 1.000 decímetros, só que elevados ao quadrado. 1.000 ao quadrado é exatamente 1 milhão. Então, 1 hectômetro quadrado é 1 milhão de decímetros quadrados. Joia? Então, pense nas conversões de unidades de área como sendo o quadrado das conversões dos fatores de comprimento. A partir disso, é só montar a regra de 3, igual nós acabamos de fazer. Tá bom? Para converter unidades de volume, a ideia é a mesma para converter unidades de área. Tá? A unidade cúbica de volume nada mais é que a unidade de comprimento, que é o metro, só que elevado ao cubo. Então, agora vai existir o metro cúbico, vai existir o decâmetro cúbico, vai existir o hectômetro cúbico, o quilômetro cúbico e, é claro, também os submúltiplos, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Tá bom? A ideia é a mesma que nós fizemos para converter unidades de área, só que agora a diferença, ao invés de estar ao quadrado, vai estar ao cubo. Ou seja, um decâmetro cúbico é exatamente 10 ao cubo metros cúbicos. Bom, 10 ao cubo dá 1.000 metros cúbicos, tá bom? Um hectômetro cúbico é exatamente 100 ao cubo metros cúbicos. Bom, 100 ao cubo é 1 milhão, que nós podemos representar por 10 elevado a sexta metros cúbicos, tá joia? Um quilômetro cúbico nada mais é que 1.000 elevado ao cubo metros cúbicos. Bom, 1.000 elevado ao cubo podemos representar 10 a nona. É muito grande esse número, reparou? A mesma ideia você pensa para os submúltiplos do metro cúbico. Então, um decímetro cúbico nada mais é que um décimo elevado ao cubo, ou seja, 1 sobre 1.000. É essa fração que representa do metro cúbico. A mesma coisa você pode pensar do centímetro cúbico, que é 1 sobre 10 a sexta, tá bom? Ó, 10 ao quadrado elevado ao cubo. E também você pode pensar para o milímetro cúbico, que é 1 sobre 1.000 elevado ao cubo, ou seja, é 1 sobre 10 a nona do metro cúbico. Tá joia? Então, é a mesma ideia para a área, só que a diferença aqui em área é o quadrado e aqui em volume é o cubo.
Tá? Então, se você quiser converter unidades de volume, pensa a mesma coisa da área. A ideia é a mesma. Você pensa no comprimento, só que agora você leva ao cubo em vez de levar ao quadrado. Então, por exemplo, 1 metro, sabendo que ele é 100 centímetros, significa que 1 metro cúbico é a mesma coisa que 100 elevado ao cubo, né? Ou seja, 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, para você converter unidades de volume, pensa nisso. A unidade de comprimento, só que elevado ao cubo. Então, se quiser saber, por exemplo, 1 hectômetro cúbico, quantos decímetros cúbicos vai dar? É só pensar que 1 hectômetro é 1000 decímetros. Lembra que nós vimos isso agora há pouco? E agora eleva ao cubo os dois lados. Fica 1 hectômetro cúbico é exatamente 1000 ao cubo, que é 10 a nona decímetros cúbicos. Tá bem? Então a ideia é a mesma do que você viu para a área, só que em vez de levar ao quadrado, é levar ao cubo. É a mesma coisa. Tá bom? Nós vimos no começo da aula que além do metro cúbico, existe também uma outra unidade para medir volume, que é o tal do litro. Lembra do litro? Tem seus múltiplos e seus submúltiplos também. Então, já que litro mede volume e metro cúbico também mede volume, como converter litro para metro cúbico? A definição de litro é a seguinte: 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Bom, o problema disso é que não é comum nós medirmos nossas coisas em decímetros, né? A unidade de comprimento fundamental é o metro. Então, mais importante do que saber que 1 litro é 1 decímetro cúbico, é saber o seguinte: 1 metro cúbico, quantos litros vai ter? Ou seja, quantos decímetros cúbicos vai ter aqui? Você acabou de ver, né? Como converter de metro cúbico para decímetro cúbico. Então, isso não é tão problema. Mas olha uma coisa interessante que você pode pensar, que é mais rapidinho. Quer ver? Pensa no seguinte. Você já viu na sua casa ou no seu prédio? Lá em cima tem uma caixa cheia de água, né? A famosa caixa d'água. Que nem é essa da foto, mais ou menos. Tá? Geralmente, essas caixas d'água são no formato de um cubinho. E o lado desse cubinho é exatamente 1 metro. Então, as caixas d'água são caixas no formato de um cubinho, de lado 1 metro. Então, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Bom, 1 metro por 1 metro por 1 metro significa que o volume desse cubinho é exatamente 1 metro cúbico. Então, aqui existe exatamente 1 metro cúbico de água. Se você for olhar bem no rótulo da sua caixa d'água, não vai subir no telhado não, que é perigoso, hein? Mas se você for reparar de alguma caixa de algum vizinho, você vai reparar que lá aparece escrito que a caixa d'água cabe 1000 litros. Então, a caixa d'água, que é 1 metro cúbico de água, tem capacidade de 1000 litros de água. Então, usualmente, é mais comum saber isso, que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros de água, que é exatamente a caixa d'água. Tá? Lembra da caixa d'água direto? Que você não precisa nem fazer regra de 3. Você já pode associar direto e lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros de água. A partir daí, você faz a regra de 3 e consegue converter metro cúbico para litro. Tudo bem?